Ó, neném, toma, vem assistir aqui no salão da tia, vem. Ai, uma caixinha aqui, ó, Davi. Toma. Vamos lá? Vamos dar uma montada pra mim. Posso pegar? Você tá sem casa, casa assim? Oi, amor. Vamos lá. Oi, gente. Oi, meus amores! Olá, povo lindo! Eu tô aqui hoje com a Vanessa, do... Comer, rezar e amar. E com a Suelen. Do Portugal Diário. E nós vamos bater um papo aqui de meninas. Para meninas, né? Isso. A gente vai falar um pouco sobre como é ser mulher aqui em Portugal, como é ser mãe aqui em Portugal. E aí, meninas, quem começa? Ser mãe é isso aqui. É, A gente essa tenta é. trabalhar, a gente tem que fazer tudo, até tomar banho, a Maternidade criança real. tá ali. Olha aí, ele quer aparecer no filho. Falar E? sobre eles, né? Eu acho que o conceito pra mim principal de ser mãe em Portugal é pensar 100% no seu filho e querer dar o melhor pra ele. Eu acho que se o meu filho foi a minha mola propulsora pra vir pra Portugal. As principais decisões que a gente tomou por causa dele, a gente veio pra cá por causa dele. E eu não me arrependo do segundo, porque hoje eu vejo ele tendo oportunidades aqui que eu nunca tive. Uma infância completamente diferente do que a gente tem. Completamente diferente, né? Eu acho que, Parquinho. pra nós também, Natália foi a principal... Eita, que alguém tá mexendo agora no... Não é terremoto, gente, é só o furacão da vida. Natália foi o principal fator de virmos aqui para Portugal. Inclusive, Natália impulsionou também o trabalho que a gente tem com o YouTube. Porque o fato de a creche ser difícil aqui em Portugal, ser uma questão cara, porque não é barato você tirar aí quase meio salário mínimo pra estar pagando em creche. O fato disso, Michael acabou ficando em casa, eu acabei indo trabalhar, então ele, pra ter ali um trabalho em casa, ele optou por iniciar o YouTube. Então, essa questão do YouTube surgiu da necessidade de ficar em casa por causa de Natália. Porque a gente fez um vídeo há pouco tempo falando sobre isso, sobre creche, que a creche aqui só é obrigatória a partir dos 3. Sim. O Lourenço, vocês chegaram e ficou um tempo sem creche. O Lourenço a gente chegou em março, até por ser final do ano letivo e não tinha vaga realmente em creche, ele só começou a estudar em setembro. E ele conseguiu vaga somente porque é numa escola de coparticipação e ele já fala, né, muito bem, já se expressa muito bem. Porque pela escola mesmo, ele só poderia entrar no ano que vem. Entendi. Porque ele faz aniversário dia 9 de janeiro e ele teria que, pra entrar na escola, fazer até 31 de dezembro. Então, por causa de uma semaninha, eu falei, pelo amor de Deus, a criança precisa estudar, eu preciso trabalhar. No nosso caso, Natália completa dia 7 de janeiro. Só que ela, quando chegou aqui, tinha 1 ano, então não tinha o que fazer, era creche. E a gente conseguiu uma vaga numa creche com coparticipação, mas por não ter escalão, pagaríamos 280 euros. Que é a base mais ou menos das creches por aqui. Não, hoje a gente paga do Lourenço 69, então... Mas é porque ele já reclamar. tá no... mas ele já tá no pré-escolar, não é mais infantário, não é mais O coisa. infantário é o que é um pouco mais custoso. Com certeza. Pois é, e outra dificuldade que eu encontrei aqui em Portugal foi a questão do pediatra. Porque lá a gente tinha acesso ao pediatra particular, que toda hora que a gente queria, por exemplo, uma consulta, a gente conseguia marcar facilmente. E aqui o particular era um pouco mais caro e o público demora um pouco mais. Eu não tive essa experiência ruim. Eu não sei porque, assim, eu acho que a gente acabou também tendo um pouco de sorte nesse sentido. A gente ficou alguns meses sem médico de família. O nosso caso também foi isso, porque a gente ficou sem médico de família. E aí depois eu fiquei sabendo que perto da minha casa tinha acabado de abrir uma nova unidade de saúde familiar. E aí a gente foi lá, conseguiu, e a médica do Lourenço, ela é um amor, assim, ela fez todos os anos do Lourenço brincando, ele não chorou um segundo. Super solista, mas eu acho que a gente deu sorte porque era uma unidade de saúde nova. Hoje a gente já tem médico de saúde, mas quando a gente não tinha, a gente encontrou dificuldade pra levar ela ao pediatra. Hoje a gente já não encontra essa dificuldade, quando a gente marca consulta, com 2 semanas, 3 semanas a gente consegue ser atendido. Eu acho que é importante também a gente salientar
que as dificuldades que a gente tem aqui normalmente são passageiras porque a gente está chegando e se adaptando. Isso é de adaptação, porque a gente às vezes compara e fala, não, elas estão lá tendo dificuldade em Portugal para levar o filho no posto de saúde, né, na unidade de saúde, então é a mesma coisa aqui no Brasil, no SUS. Não, não é a mesma coisa. É muito diferente, o atendimento é diferente, as instalações são diferentes. A gente está falando que a gente tem um pouco de dificuldade para marcar, porque aí a gente liga no particular, uma semana ou na mesma semana a gente consegue o encaixe, porque paga-se um absurdo de plano de saúde. Aqui a gente está falando de, sei lá, esperar pro final do mês, mas ainda dentro do próprio mês você é atendido. Umas 3 semanas, né? Não consegue. A gente tem que deixar claro, porque senão as pessoas acham que a gente tá falando, não, tá tendo Então dificuldade. Não é 6 Eu sinto uma diferença até na parte de ser mais humanizado. Eu sinto que o atendimento médico aqui é mais humanizado do que no Brasil. No Brasil, em muitas instituições, mesmo particular, as pessoas são vistas como números. Assim, não sei se vocês tiveram a Vanessa do Rio. Eu sou do Natal. Não sei como é que... Porque minha experiência é São Paulo, e São Paulo é tudo muito assim, né? A minha experiência com maternidade, aqui eles são mais humanizados, mas com a questão da gravidez, não. Era o que eu tava dizendo, muita gente já sabe. Com a questão da gravidez, eles não dão muito suporte, até porque, assim, por exemplo, eu ouvi em consultas que eu fui a seguinte frase: você está sangrando, então se não for pra ser, porque Deus não quis, é só ir pra casa e esperar. Se parar é porque é pra ser. E tipo, eles falam assim de uma forma que a gente já tá um pouco desestabilizado, então fica mais estabilizado. Agora com Natália, a questão de como criança, eles são bem, assim, bem atenciosos. O atendimento é realmente 100%, porque no SUS, no Brasil, a gente não tinha esse atendimento, não. Eu, assim, não tive a experiência de gestar ou ter filho aqui ainda em Portugal. Se Deus quiser, em breve eu vou ter, mas por enquanto ainda não tive. Mas, assim, o atendimento prévio que eu tive na consulta de família, a médica já perguntou: você tem planos de engravidar a médio ou longo prazo? Eu falei, não, assim, até a curto prazo eu tô querendo estabilizar e tudo mais, mas eu tenho planos de ter filho, sim. Não tão longe assim. Então ela já me passou uma série de exames pré-natais, já me passou vitaminas, então eu senti um cuidado. Que eu não tinha tido antes. E no Brasil, inclusive, assim, a minha experiência de parir foi a pior possível, porque eu tava num hospital maravilhoso, com todo o aparato, só que a minha médica achou que a minha gestação era dela, então ela decidiu que ela queria, do jeito que ela queria, enfim, e por isso tive sérias consequências, mas enfim, esse é um vídeo para uma outra história. Mas sim, eu senti diferença nesse ponto. Eu não posso dizer, né, com relação à gestação, porque eu não gestei aqui. Mas, Dai, como é que foi ter filho em Portugal? Bom, eu tive uma experiência muito parecida com a sua no Brasil, onde foi feito do jeito que o médico quis. Eu tive uma cesariana. E aqui em Portugal, embora eu acreditasse, por já ter tido uma cesariana, eu não fosse conseguir ter um parto normal, eu tive o parto normal do jeito que eu quis. Eu tive a primeira hora com o bebê, a hora de ouro. Então, assim, a minha experiência foi impecável. Assim, sensacional. Tanto é que eu quero ter outro filho em Portugal. E custo? Nenhum. Nenhum. Até porque gestante não paga nem exame aqui. É maravilhoso, né? Lá a gente paga nada pra ser desrespeitado. E aqui, bem ou mal, assim, alguns casos, né, como a Su teve, não agradáveis, mas ainda assim você, né, não tem custo. Mas isso eu também não tive custo. Desde que eu descobri a gravidez, me deram um papel com a isenção. Então eu não pagava nenhuma vez que eu fosse à urgência, eu entrava pela parte da pediatria e justamente com as crianças eu também não pagava. Isso. As gestantes e crianças não pagam. Absolutamente nada. E também para ter no hospital particular, o parto também não sai tão caro. Eu pesquisei, inclusive já falei em outros vídeos, sai em torno de 300 e poucos euros. Gente, eu não fui atrás, porque pra quem não sabe, parto no Brasil, assim, por baixo do baixo é 10 mil reais. E se você quer um parto humanizado, querido, de 20 pra cima.
Tem outras opções, claro. Esse 300 e pouco era só a parte do parto, mas aí tem a internação, que se eu não me engano era 99 por dia, mas que normalmente se passa 2, 3 dias, então não chegava nem um salário mínimo. Se for comparar assim, em questão de salário mínimo, no Brasil é o quê? 10 salários mínimos, e aqui é um salário mínimo. Então é assim que fica faz mais sentido fazer esse tipo de comparação, né? Porque a gente Pois pode é. ter... É verdade. Agora, uma coisa muito, muito positiva que eu vi na maternidade aqui é a questão dos parques que tem para as crianças. Quando é verão, gente, tem parque em toda a freguesia. Aqueles parques gratuitos. E quando você vai no shopping, quando tá no outono e inverno, os parques também são gratuitos. Sim, são. Tem muita atividade para criança. Nas férias tem quase, assim, se você for pulando de freguesia em freguesia, você tem atividade para quase todos os dias das férias. Tem. Não, e por falar em shopping, eu preciso falar uma coisa que assim, eu falo muito nos meus stories e eu amo. Como as crianças aqui são respeitadas no limite delas, assim. Você chega em qualquer shopping, por menor que seja aqui, na praça de alimentação sempre tem uma área do bebê com micro-ondas, aquecedor para você aquecer a comida da criança, cadeirinha, em alguns tem babador, alguns tem áreas alguns que tem áreas separadas de lugar preferencial para você sentar com a criança, para você não ter que ficar correndo mesa com criança. Isso pra mim é de um respeito tão profundo. Eu já percebi. Sabe? Tem um shopping, se eu não me engano, em Maia, que a área da criança, onde a criança come, ainda tem um escorrega, assim, um brinquedo, que é tipo tudo numa árvore. E também não só lá, nos IKEAs, nas lojas do IKEA também. Tem a área da criança e você pode lá estar comendo e a criança tá brincando. E muitas vezes a gente vai no IKEA só pra jantar lá, assim, só pra Natália brincar depois da escola, aproveita a janta. E a outra E o experiência. Matheus também Isso. adora o brinquedo do IKEA. Mesmo ele sendo maiorzinho, ele adora. E, assim, só quem tem filho sabe a dificuldade que é fazer compra com criança. Pois é. E aí, no Brasil, a gente, pra você conseguir fazer uma compra e deixar a criança no brinquedo aquele que é pago por hora, era tipo 15, em São Paulo, pelo menos, era 15 reais, 15 minutos no brinquedo. Não tinha condições, era aquele coisa que você ficava ali olhando pra criança pra não passar os 15 minutos. Aí aqui não, aqui você tem o tempo, se eu não me engano, o limite máximo é 2 horas, e a criança brinca e você vai e faz as suas compras e... Com Natália, eu nunca consegui fazer isso, de deixar ela, porque ela ainda é muito pequena. Mas, por exemplo, no continente tem uns carrinhos pequenos. Você já viu aqueles carrinhos pequenos? Amam. Natália adora aquilo, então pra fazer compra com ela vai fazendo compra do meu lado com o carrinho. Tudo bem, no final da compra só tem chocolate e sorvete dentro do carrinho dela. Mas ela pega mesmo os chocolates e joga dentro. Maravilhosa, já É sabe bom que já vai aprendendo. Eu tô pegando todos os ganchos da sua. Você falou em supermercado. Pra mim, a realização assim, da vida é poder não ficar escravizada a marcas brancas. A gente tava conversando isso também com a Day outro dia. Gente, quanta opção de fralda que tem aqui? Demais. Fala sério. Aí no Brasil, a gente tem... Vamos falar na real. 2 marcas, marca X e marca Y. Não vamos fazer propaganda pra ninguém. Se vocês quiserem dar alguma coisa pra gente, a gente faz divulgação. Mas aqui, a gente tem um monte de opção. Muitas opções. E assim, são coisas de qualidade. Umas mais, outras menos. Mas são coisas, né? Assim, a gente compra marca branca e dá gosto de comprar marca branca. Engraçado que eu tava falando sobre isso hoje com uma amiga, porque ela há muito tempo não tem filho e ela tá aqui há muito tempo, então ela tava dizendo que a marca branca era cara. Só que a marca branca custa R$5,99, 50 fraldas. E aí eu fiquei curiosa e fui olhar a marca X, mais conhecida no Brasil. Um pacote da fralda X com 60 fraldas custa R$89,90 hoje. Gente, R$90 num pacote de fralda, a gente paga R$5,99. Eu pagava na Semana da Beleza Guanabara, que eu não tô falando, então não tem problema, eu vou fazer propaganda. Olha, era aquele pacotinho de 20 fraldas, acho que 30 fraldas, sei lá, da marca que única, da Palmers, que segurava o xixi noturno do Lorenzo. Na promoção, R$39,90. Na preço promoção. Você tava falando, né? Tava não. Agora tá. Tava lindo. Mas como Vai lá, foi? vamos lá. Não, e eu tava falando com vocês, né? A fralda, essa maravilhosa que usava, era R$29,90
R$29,90, R$30. Na promoção, mas um pacotinho Deus me de, livre. sei lá, 20 fraldas. O pacote normal, o pacote grande, pô, fora da promoção, era quase R$70. É surreal. O grande não é o grande que a gente compra aqui. Não é o Porque grande que a gente compra aqui dura quase um mês. Não, o grande que a gente compra aqui tem 80 fraldas. 80 Do fraldas. Davi acho que ainda tem mais, porque é menor. É. E aí eu pago o quê? 11 euros. É muita coisa. É de chorar. E a fralda é boa. É muito boa, não tem plástico, é fininha. E outra fralda muito boa, que é barata também, é aquela fralda Pants, né? Que é a cuequinha. Que agora no desfralde de Natália, a gente usou muito essa fralda. E ela é maravilhosa. Desceu ali, colocou a criança no piniquinho e voltou. Lá no Brasil essa fralda era caríssima. E aqui não, é o mesmo preço, só vem assim, tipo umas 5, 6 fraldas a menos. E quando a criança já tá grande andando, é mais fácil até pra tudo, né? Pois Principalmente é, pro desfraude. E em relação a esse desfraude, outra coisa é que aqui os shoppings, os estabelecimentos, os restaurantes normalmente tem o banheiro exclusivo para criança ou para família, ou se não, no banheiro mesmo masculino e feminino, tem aquela parte que é o adulto e o infantil. Isso faz toda a diferença, né, É gente? muito mais estruturado tem que receber ter bebê, respeito. a gente com bebê, um homem que vai com bebê, uma mulher que vai com bebê, é muito mais fácil. Tem fraldário no masculino, no feminino. Tem uma coisa que eu acho super legal também. Às vezes também tem uma caixinha. Se você esqueceu a fralda acabou, você bota uma moedinha de €1, você pega uma fralda. Eu nunca vi isso. Nunca viu? Tem Não, alguns tem lugares que lugares tem. É que mais tem. raro, mas tem. Mas é muito legal porque tem fraldário nos dois banheiros, masculino e feminino. Às vezes ainda tem aqueles fraldários mais estruturados, além dos banheiros da família. Tem a sanita, né, que eu chamo aqui o vaso sanitário pequenininho e o grande, também nos dois. Tem lugar que no mesmo banheiro tem os dois, né? Como se É, fossem os pois maiores é. de cadeirante, né, entram os dois juntos. E eu acho isso bem legal, porque, por exemplo, se eu não pudesse sair com Natália e Michael e for só eles dois, ficaria difícil Michael levar a Natália no banheiro, porque normalmente o banheiro masculino no Brasil só tem um sanitário grande ou se não só o urinol, é o mictório. E aqui não, aqui realmente tem aquela parte, tanto pra criança que usa fralda, pra trocar a fralda, quanto a parte pra criança que também precisa usar a sanita. Que aí ele entra só pra criança usar aquele banheiro. E às vezes tem um banheiro pro pai dentro do... Que nem o caso aqui do Alameda, tem um banheiro de adulto dentro do fraldário, que é pro caso do Michael, que precisa ir no banheiro, não precisa entrar dentro do banheiro masculino com a bebê. Pois com a é. menina. Ele pode ir lá na parte infantil. Isso, ou no sanitário familiar. Faz toda a diferença, né, gente? Você pensar, você cuidar. Uma coisa muito legal. Eu não sei vocês, mas eu sofro muito isso com o Lorenzo. Tem alguns banheiros aqui que você entra e tem um banquinho, como se fosse uma banquetinha mesmo. E aí tem um cinto de segurança pra você botar a criança e a criança ficar presinha ali, às vezes reclamando, mas presinha ali. Pelo menos não vai enquanto enfiar a você mão vai no banheiro. lixo. Porque o Lorenzo, ele faz de um tudo, né? Ele entra, ele quer mexer nas coisas, quer puxar o papel. O papel higiênico quer é toda olhar, hora assim, Pra ver se né? a mamãe já... Mamãe, já acabou, mamãe? É uma coisa um tanto quanto A complexa. criatividade da criança, né? A gente nunca sabe o que a gente Não tem fim, não tem limite. Não E mesmo. banheiro é no Brasil, é em Portugal, é no Brasil, no Egito, em Portugal, não importa. É sujo. É sujo. Banheiro sujo. é banheiro. Claro. Então, assim, botar a criança ali, quietinha, e você pra poder fazer o seu xixi na santa paz do Senhor Jesus, faz diferença, Faz gente. muita diferença. Eu até gostaria Isso de é ter verdade. um aqui no meu banheiro. Porque o Davi tá numa fase que só Jesus. Jesus Não amado. tem noção nenhuma da onde que põe a mão, do que mexe, do que faz. Então, a estrutura realmente faz a diferença, porque ainda mais a gente, né? Que a gente não tem assim, a gente precisa fazer alguma coisa, às vezes é uma coisa rápida, mas tem que ir com a criança, porque somos nós e nós mesmos. Mas eu não sei você, gente, eu sou uma mãe muito mais feliz e realizada em Portugal. Eu também. Com certeza. Muito mais feliz. Não tenho mais nem dúvida. A gente tem tudo, na verdade. E até a questão também de roupa, de calçados. Aqui é muito mais fácil o acesso. É acessível, muito, né? é E muito não é mais. aquelas coisas acessíveis feias, que parece, às vezes, a gente achar, não tem que ter coisa barata pra todo mundo ter acesso. Aí acha que tem que ser coisa sem graça, coisa feia, coisa... Tecido não, ruim. tecido ruim não, gente, tem que ter coisa. Você quer ter coisa de marca, coisa de grife? Tenha. Mas você também tem que ter direito a ter coisa de acesso com Mas qualidade, até com coisa de bonito. grife.
eu, por exemplo, comprei um tênis agora de uma marca X muito conhecida, que foi o quê? 10 euros no outlet. Não, Então, gente, assim, aqui os saldos, os outlets e os descontos São de verdade. São. Não aumenta o preço pra dizer que Não caiu é a na metade do etiqueta. dobro. A metade do dobro. até porque a inflação aqui é muito pouco. Então, o tênis que ano passado custava 20 euros, esse ano tá custando 21 e olha lá. É verdade. Dificilmente uma coisa sobe assim absurdamente de uma hora pra outra. Pois é. A gente é uma mãe mais feliz em Portugal porque a gente é uma mulher mais feliz em Portugal. Muito. também. Isso é verdade. Ah, Isso gente, é um assunto aí pra um vídeo. né? Vocês querem? Se vocês quiserem, deixa aí no comentário, Deixa aí. fala aí. Escreve, sugere tema. Vocês querem o quê? Produto de limpeza de pele, produto de maquiagem, de casa, produto de cabelo. Olha, tem muitas dicas pra vocês de produto de cabelo. Aliás, tem muita coisa aqui maravilhosa, O né? mundo Qualquer feminino aqui é Maravilhoso. Qualquer coisa também fala com a gente lá pelo Instagram. O Isso. editor top vai deixar aí. Vai pra deixar os vocês, nossos Instagrams aqui, Instagram de ó. todo mundo De todo mundo aqui. E o canal em cima. Gente, espero que vocês tenham gostado desse Pois é. nosso bate-papo no sofá. Foi um prazer receber vocês. Obrigada. Espero que vocês voltem muitas e muitas vezes. Eu adorei falar sobre o que a gente entende, que a gente vive é a melhor coisa que tem. É verdade. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Isso. Tenham Se todos gostou, curte. Se não Joinha. gostou, curte também. Curte também. Ativa o sininho, cara. Tem coisa boa aqui todo dia. Deixa de ser bobo. É isso aí. E até mais. Então, até a próxima. Beijo, meus amores. Beijo. Peraí, gente, volta. Pronto, agora a gente vai voltar só pra terminar minha frase, porque Daia não quis me deixar terminar minha frase. Desculpa. Não desculpa. Era só isso mesmo. Tchau, gente. A frase, caramba. Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Até. Tchauzinho.